Se você chegou até aqui é porque está interessado no concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de analista para modalidade, especialidade enfermeiro. Então, fica comigo que em um pouco mais de 1 minuto eu vou te passar várias dicas rápidas, práticas para nota 10 na prova discursiva e vamos também resolver uma questão inédita de tema quente aí, uma questão elaborada especialmente aí para esse concurso, para o cargo aqui de enfermeiro. Eu sou o Diego Souza, sou professor e também perito criminal e em vários concursos de nível superior que foi aprovado. O meu diferencial, o que me fez ganhar muitas posições, foi justamente o desempenho na prova discursiva. Então se liga aí em todas essas dicas. De início, eu gostaria de reforçar contigo a importância da prova discursiva para o cargo de analista da Câmara dos Deputados. Você já deve ter notado aí, ó, a divisão de pontos entre prova objetiva e prova discursiva. Até parece, né, muitas vezes que a prova discursiva vale muito pouco, mas vamos pensar aí num ponto de corte em torno de 80%, fazendo essa conta e considerando, né, que não é tão difícil chegar perto da nota máxima na prova discursiva, então a prova discursiva deve valer entre 20% e 22% de toda a sua pontuação, né, que vai definir a sua aprovação ou não e, em sendo aprovado, definirá a sua colocação. Então veja que é uma importância grande para a prova discursiva que poderá sim, né, ajudar você a ganhar muitas posições se você se preparar de forma estratégica, se você treinar bastante também para a prova discursiva. Mas vamos lá, né, sem demora, para as dicas prometidas para essa tão sonhada nota 10. Bem, a primeira é bem óbvia: redigir sua resposta seguindo a norma culta da língua portuguesa. Então, esteja aí com as regras ortográficas de acentuação e pontuação bem afiadas, né, para o dia da prova. Segunda dica: realizar uma boa estruturação do texto, pegar cada ideia central em um parágrafo, tá? Cada ideia central, cada comando pedido no enunciado em um parágrafo, isso vai demonstrar uma boa estruturação. Não fugir do tema e dos comandos solicitados, óbvio, né? Então, se pede para você falar de A, você não vai abordar o assunto B, só porque você sabe mais do B. E também, dentro de A, ele vai pedir subtópicos ali, conceitos ou exemplos. Siga, né, atenda esses comandos na ordem que são pedidos. Isso vai te ajudar a ter uma nota maior. Articulação dos argumentos técnicos, trazer referências para o seu texto, exemplos, citações da literatura, da legislação, se for o caso, tá? E além disso, conectar, né, tentar dentro de um parágrafo conectar as ideias por meio de pronomes relativos, por meio de repetições e também por meio de articuladores do discurso. A gente, né, trabalha em mais detalhes cada um desses aspectos, dessas estratégias dentro do preparatório para a discursiva. Mais uma, sem ou com poucos erros ortográficos, se relaciona com a primeira dica, né? Mais uma, respeitar a estrutura do texto, margens e parágrafo. Então, isso aqui entra dentro do visual do seu texto, né? Tem que estar bem formatado, usando todos os espaços da linha, fazendo a translineação, que é a separação silábica, respeitando as margens, indicando o início de cada parágrafo. Tudo isso te ajuda a ganhar uma pontuação mais elevada. E a última dica, não menos importante, é baixe o e-book aí, o e-book gratuito com dicas e estratégias para a prova discursiva. O link para vocês baixarem esse e-book está na descrição desse próprio vídeo. Baixem lá, traz várias dicas, exemplos e trechos também aí do nosso preparatório completo. Eu tenho certeza que só o e-book gratuito já vai ajudar bastante vocês. Pessoal, e mais uma dica de ouro aí, antes da gente ir para a nossa questão inédita aí, para a sua especialidade, é você entender
que a correção, pessoal, ela é comparativa. O corretor vai ter em mãos a sua discursiva e um padrão de resposta da banca. Então, para aumentar a chance de você ter nota boa, né? Se for pedido para você ali, aborde os aspectos A, B, C, estruture o seu texto abordando A, B e C na mesma ordem que foi solicitado. Isso vai facilitar ali as coincidências entre o seu texto e o texto padrão da banca, aumentando a sua chance de nota. Uma outra dica, né, dentro do entendimento da correção comparativa é você usar e abusar das ditas, né, que nós chamamos de palavras-chave dentro daquele assunto. Diego, mas o que são essas palavras-chave? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que eu vou lembrar delas, né? A gente trabalha melhor isso dentro do preparatório, mas aqui já, né, já vai uma boa noção, né? São palavras que são mais específicas, são mais utilizadas dentro de um determinado contexto. São palavras que fogem do nosso vocabulário do dia a dia, mas quando eu pego ali uma aula de um determinado assunto, essas palavras se repetem bastante. Então, lembrar dessas palavras-chave, ou da videoaula do professor, ou, né, de dentro de um PDF aí de teoria, vai ajudar bastante. Então, para ficar mais palpável, vamos pegar aqui um exemplo da sua área específica, do seu conteúdo específico, para a gente visualizar melhor o que seriam essas palavras-chave. Então, pessoal, vamos pegar aqui uma típica aula sobre Sistema Único de Saúde. Uma aula em PDF, analisando ela, facilmente a gente identificou alguns exemplos de palavras-chave para ajudar vocês a entenderem. A própria sigla do SUS aparece bastante: saúde, princípios, diretrizes, descentralização, regionalização, hierarquização, ações social, participação, indicadores de saúde, equidade e vários outros exemplos aí. Então, pessoal, em uma resposta de vocês sobre, por exemplo, SUS, sempre que eu lembrar dessas palavras-chave, eu preciso trazer, né, sempre que possível, né, que fizer sentido, eu preciso trazer essas palavras-chave para o meu texto. Por quê? Porque essas palavras-chave, elas ficam em evidência. E aí facilita, né, as coincidências entre a sua resposta e o padrão de resposta fornecido pela banca. Ambos estão na mão do corretor no momento da correção. Lembre-se, a correção ela é comparativa. Então, quanto maior o número de coincidências, por meio de palavras-chave também, não só de teoria, de conteúdo, mas também de palavras, maior a sua chance de uma nota mais alta. Para ficar ainda mais palpável para vocês, fazendo análise estatística de frequência das palavras dentro desse mesmo PDF, a gente obteve, né, essa nuvem de palavras aí, ó, e aí fica evidente que o termo saúde é o que mais aparece. Quanto maior a fonte, maior a frequência da palavra. Então, nacional aparece muito, município, ações, SUS, serviços, que mais aqui? Recursos, planejamento, estado, são outras palavras que aparecem aqui, né, na nossa nuvem de palavras, beleza? Então, usem e abusem aí da estratégia das palavras-chave. Galera, sem mais enrolação, vamos aí para a nossa questão inédita. Espero que as dicas até aqui tenham sido úteis, tá? E para trazer uma questão inédita e resolver, comentar uma questão quente aí para o cargo de enfermeiro, eu chamo meu colega aqui, também perito criminal, o Rafael, que vai trazer essa questão. É com você, Rafael. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Yuri, eu sou perito criminal da Polícia Civil do DF e hoje nós vamos analisar e responder aqui uma questão do concurso de analista legislativo da área de enfermagem da Câmara dos Deputados. Então, pessoal, vamos começar aqui com esta questão inédita da área de enfermagem, tá? Então, essa questão traz aqui um enunciado
Dentre as diversas atividades administrativas que o enfermeiro pode realizar, a auditoria desempenha papel importantíssimo, tanto administrativamente para a instituição quanto para a própria assistência. Como é um procedimento sistemático, é dividido em fases pré-estabelecidas que colaboram para a condução do trabalho, rumo ao relatório final. Além disso, o Conselho Federal de Enfermagem publicou a resolução COFEN 720 de 2023, que versa sobre o assunto. E aí ele vai te dar o comando da questão, né? Acerca do tema, escreva um texto discursivo que contém os seguintes itens. Cite 3 objetivos gerais da prática da auditoria em instituições de saúde. Que integrante de enfermagem possui direito privativo sobre a atividade de auditoria, bem como a diferenciação entre enfermeiro auditor e enfermeira em auditoria. E aí, por último, mencione as 2 atividades privativas do enfermeiro, no contexto da auditoria, segundo a resolução COFINS 720 de 2023. Então, galera, antes da gente começar, o comando geral da questão é para que você escreva um texto discursivo, e aí ele te dá ali o tema, né? Vocês têm que ter em mente que um texto discursivo ele tem que ser ali objetivo, né? Principalmente numa questão de uma área específica. Você vai se ater aqui somente aos comandos da questão e sempre, né, em pessoal. E aí a gente divide em parágrafos, né? Cada parágrafo a gente tenta responder ali a cada comando dessa questão, dividindo-a em parágrafos, tá? Para ficar mais organizado, beleza? Então, a resposta proposta aqui seria, no primeiro parágrafo, a gente dar a introdução, né? Estamos falando de um texto dissertativo, então a introdução aqui ficou sem responder nenhum comando ainda, mas para dar para preencher os requisitos do texto dissertativo e para também dar a liga ali do texto, tá? Então, a auditoria em saúde é uma prática sistemática, independente e visa basicamente a verificação de conformidades e não conformidades, sendo que neste caso é acompanhada de recomendações de ajustes e correções cabíveis. Já no segundo parágrafo, aí a gente vai ter a resposta ao primeiro comando. E aí eu coloquei em cores aqui, porque ele pede, cite 3 objetivos gerais da prática de auditoria em instituições de saúde. Então, o primeiro objetivo aqui seria garantir a qualidade da assistência prestada. O segundo, viabilizar economicamente a instituição. E o terceiro, atuar em medidas de prevenção e controle sistemático de danos. E aí vocês podem perceber que é bem objetiva a resposta, né, dentro desse parágrafo. Então ele fala, cite 3 objetivos e a gente começa. Alguns objetivos da auditoria incluem tal, tal, tal. Citou os 3, então você preencheu ali os requisitos do primeiro comando. E aí, no terceiro parágrafo, tá? Tá errado, mas no terceiro parágrafo, a gente responde ao comando da questão 2. Que integrante da enfermagem possui direito privativo sobre a atividade de auditoria? Bem como a diferenciação entre enfermeiro auditor e enfermeiro em auditoria. Então, aqui dentro desse comando, ele quer quem tem o direito privativo sobre a atividade de auditoria e ele quer que você diferencie ali enfermeiro auditor e enfermeiro em auditoria. Então, dentro desse terceiro parágrafo, né, porque o primeiro parágrafo foi a introdução, segundo a resolução COFEN 720, no âmbito da equipe de enfermagem, a atividade de auditoria é privativa do enfermeiro. Então, bem objetivo aqui. A atividade de auditoria é privativa do enfermeiro. Então, a gente respondeu o primeiro item do comando 2. Adicionalmente, a mesma norma define que o termo enfermeiro auditor se refere ao profissional com a titulação de especialista na área de auditoria. Então, respondendo aqui ao segundo item do segundo comando. Já o termo enfermeira em auditoria é o profissional generalista que atua em serviço de auditoria conforme a legislação vigente. Então, preenchemos aqui todos os requisitos e os pedidos ali do comando 2. E aí, no
no terceiro parágrafo dos comandos, né? Então, seria o quarto parágrafo aqui da, da resposta completa, a gente responde ao comando 3. Mencione as duas atividades privativas do enfermeiro. Então, eu coloquei em duas cores aqui, porque são duas atividades, né? E, claro, no contexto ali da resolução. Aí, é bom usar, né, esses elementos aqui textuais em complemento, cabe mencionar, para você dar a liga ali no texto, tá? Em complemento, cabe mencionar que a atividade privativa do enfermeiro em auditoria inclui organização, direção, planejamento, consultoria e atuação em todas as etapas do processo de auditoria, bem como supervisionar os técnicos e auxiliares de enfermagem em atividades de menor complexidade. Então, aqui são duas atividades, né? Uma mais ali objetiva do enfermeiro e a outra ali mais auxiliar, né? De supervisionar os técnicos e auxiliares de enfermagem. Beleza? Então, a gente responde aqui com esse parágrafo ao comando 3 da questão, finalizando ali pelo menos a parte dos comandos, né? E aí, lembrando, é um texto dissertativo, e aí a gente faz o último parágrafo, tá? Botei quarto, que mas seguir a, a conta que saiu a partir da resposta aos comandos. Então, no último parágrafo, a gente faz a conclusão. Em suma, diante do contexto apresentado, a atuação da enfermagem na auditoria contribui beneficamente tanto com a instituição quanto com a excelência da assistência prestada. Então, esse aqui é o padrão de resposta desta questão. Beleza, galera? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí ficarem mais esclarecidos aí sobre a forma de respondermos essas questões, né? E aí trazendo também uma questão inédita para que, quem sabe, né, isso não possa ser um tema de questão de prova, que vocês possam responder aí de forma mais assertiva, certo? Então, eu vejo vocês na próxima. Tchau. Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado da questão inédita que trouxemos hoje. Lembro também que no canal da Científica Concurso tem um vídeo aí com 5 estratégias mais detalhadas para a nota 10 na discursiva da Câmara dos Deputados. Então, não deixe de conferir também esse conteúdo gratuito, beleza? Não esqueça também de se inscrever, né, aqui no canal. Deixa o seu like, compartilhe aí com os colegas que também precisam, né, desse conteúdo aqui. E por último, né, deixo aqui também os meus contatos aí. Segue a gente pelo Insta, Telegram, aqui pelo YouTube, também aí na Científica, né, pelo Instagram. E a gente se vê em uma próxima oportunidade.